Bem-vindos ao Pensando em Conteúdo, seu podcast semanal sobre redes sociais, marketing digital e muito mais. Hoje eu tô aqui com duas figuras maravilhosas para falar sobre um tema que eu não entendo, mas eu sei dar pitaco, que é o design, usabilidade e tudo mais. Bem-vindo, Igor. Obrigado. Bem-vindo, Will. Obrigado. Estão ansiosos, nervosos? Um pouco. Geralmente a gente fica na primeira vez. Eu falei da claquete porque a gente faz a claquete, claro que tem uma marcação, mas para tirar esse barulho, ó, que eles não estão ouvindo. A inteligência artificial, na hora que está 100% silenciosa, ela vai lá e remove o barulho do ar-condicionado. A gente não precisa morrer de calor e o usuário não precisa ouvir esse barulhinho por trás. Não é legal? Ótimo. Vamos começar pelo começo. O que é o design? Bom, o design é, pelo menos da minha área, né? A gente trabalha muito na solução de problemas, né? Então, se você for olhar tudo em nossa volta, tem design, né? Microfone, caneca, livro, tudo tem design, né? Perfeito. Então, acho que o design é o papel principal dele, assim, dentro do contexto da sociedade, é resolver problemas. E também tem a parte social, né? Que você tem que comunicar, passar a mensagem de uma forma correta, de uma forma ética. Então, tem várias coisas por trás, mas, para mim, o principal papel do design ali é resolver problemas. E pra mim é alegria, né? Porque o design, pra mim, isso aqui é alegria, a cor, é a energia. Mas e a usabilidade, Will? Vamos juntar os dois mundos aqui pra quem tá em casa assistindo. A usabilidade, ela é um braço de apoio para essa resolução de problemas, né? Justamente porque tudo que você vê em relação ao design, ele é acompanhado de usabilidade. Se não for usual, não resolve o problema, né? Então, o próprio design, ele vem já do aspecto de projetar coisas, né? Então, por exemplo, se você tiver qualquer tipo de necessidade em relação a um produto ou a um serviço, a usabilidade ela vai atuar dentro desse problema, né, fazendo uso dos conceitos de design para poder realizar essas soluções, vamos dizer assim. Essa usabilidade, a palavra não é nova? Ou ela é muito antiga? Eu não sei. Ela ganhou uma roupagem nova, vamos dizer assim. Né? Letrinhas diferentes, né? Colocar tudo a partir de siglas e tal. Mas ela já é bem antiga, né? A gente, com palavras, inclusive, um pouco mais rebuscadas, que a gente utilizava muito no design industrial, antes, que é a ergonomia, né? Que é justamente você você pensar na forma com que o produto vai se adequar ao uso do cliente ou do usuário. Então, tudo que você cria, por exemplo, uma cadeira que você vai sentar, né? O design, ele pensa em resolver esse problema de como vai ser feito, mas existe uma ergonomia de como isso vai se modelar ou se moldar ao seu corpo, ao jeito que você senta, etc e tal. Então, a usabilidade, ela vem daí já, né? Então, é uma roupagem nova, mas já é bem antiga. Mas a usabilidade da internet tem uma outra história, né, Igor? Quer complementar um pouquinho também na internet? Não, é porque, até complementando o que falou, tem algumas metodologias de trabalho que incorporaram a palavra usabilidade, né, entre os processos, entre as etapas, né? Mas é o que ele disse, né? A usabilidade é a forma como o design, o produto, até mesmo o serviço, ele interage com o usuário, né? A gente costuma dizer que tudo é muito feito centrado no usuário, porque, no final, é o que vai valer, né? Então, é mais ou menos isso que ele falou. Porque para mim a palavra usabilidade vem para mim como usuária, que sou leiga completamente no que vocês fazem, mas assim, funciona direito no computador, funciona direito no meu celular, tem uma usabilidade boa. É muito isso pro usuário, né? Também, falando a grosso modo, né? É isso, mas... Eu nunca pensei que eu tinha que pensar na cadeira para sentar. A usabilidade também se funciona para aquele propósito. Tá. Né? Então, se comunica bem também. Também. Porque a comunicação, ela também entra dentro do aspecto de usabilidade. Ela tem que ser funcional. Quando a gente fala de usabilidade, é tudo aquilo que é funcional. Se funciona, se ele está trazendo um resultado, está atingindo a expectativa e ele está resolvendo um problema ou atendendo a uma necessidade, então entra dentro desse aspecto. É muito louco pensar como as pessoas têm que pensar nisso pra gente. Desde a roda, né? Aquela velha história. Esse negócio da roda é interessante, né? Vocês estudaram isso? Por acaso? Não. Sendo muito sincero, não. Ih, rapaz.
Que é muito louco você pensar que um simples gesto de algum inventor, né? Que ele é um designer, ele é arquiteto, design. Pessoas que inventam coisas, eles são... Antigamente falavam inventores. Mas hoje são designers. Arquitetos. Ou designers, depende. Hoje são designers, né? Que vocês inventam coisas do zero. E como é que é receber um briefing, gente? Porque eu acho que pra gente que tá do lado de cá, a gente não sabe o que a gente quer, né? 100% das vezes. A maioria das vezes. Isso quando a gente recebe um Quando briefing. recebe um briefing. Ah, tá. Bom também. Vamos falar um pouco desse processo de briefing, da visão de vocês, que eu acho que é bem peculiar e eu nunca conversei com isso com nenhum design na minha vida. Talvez seja muito parecido ou não, né? Depende. Quer começar? Não, fica à vontade, Então, porque eu acredito que os problemas sejam os mesmos. Mas eu quero saber da expectativa de vocês, como designer, como pessoal de usabilidade, de CX. O que é que seria um briefing perfeito? Eu acho que o briefing perfeito dificilmente vai existir porque, primeiro, tem o nível de conhecimento de quem está te contratando, né? Ah. Tem a área que ele trabalha, o nicho. Por exemplo, eu costumo trabalhar muito com pequenas e médias empresas, né? Então, muitas vezes não tem o seu departamento de marketing, né? Não tem, nem que seja externo, mas não tem, né? E às vezes a pessoa que é responsável pelo processo decisório sabe menos ainda, né? Além de saber menos, ela às vezes quer impor algo que não sei como na cabeça dela aquilo faz sentido e é o que vai funcionar. Mas muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, não é, né? Vou dar um exemplo, você vai falar de experiência de usuário para fazer um site, né? Aí você começa a falar lá as boas práticas, né? Questão de contraste de cores, né? Distribuição de espaço e tal. Aí você passa um insight pro cliente, a resposta vem, mas e o botão do WhatsApp? Né? Então, é difícil essa parte. Então, o briefing ele vai sendo construído, acho que conforme você vai tendo as experiências. A cada novo cliente, às vezes, você fala, acho que faltou essa pergunta no briefing. Né? Poderia ter economizado tempo, esforço, enfim. Se tivesse aí no próximo briefing, coloca aquela pergunta. Então você vai construindo. Não diria que tem um briefing perfeito. Tem uma base ali, né, que se pergunta normalmente, que é coisas relacionadas à marca, coisas relacionadas até a desejo. Quando tem marca, né? Se é para criar uma nova marca, que eu trabalho muito com isso, aí você pergunta o que a pessoa almeja para a marca, né? Quem que ela acha que ela quer atingir. Lógico que existem estudos, ele vai falar melhor disso, né? Para questão de público-alvo, de quem vai usar aquilo, quem vai comprar. Mas você faz umas perguntas básicas para você ter uma noção do que passa na cabeça da pessoa, né? E eu costumo até colocar algumas perguntas de cunho pessoal, tipo, que cores que você gosta. É legal isso. Né? Sempre pedindo referências, né? Então, tudo meu azul e rosa. O Igor faz coisa pra mim azul e rosa. É isso. Só que eu percebi pela tela. Você viu ali, né? Percebi pela tela. Mas eu costumo, quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, eu sempre uso muito psicologia das cores, né? Porque é uma coisa que realmente faz sentido, né? E aí a gente tenta convencer, tenta impor um equilíbrio melhor ali na paleta de cores, mas às vezes não tem como. Por mais que você peça o briefing, que você dê os insights, a decisão final é do cliente. Claro. E você acaba acatando, né? Mas a gente tenta construir um ideal ali, mas nem sempre é aquilo que a gente consegue implementar. Você quer complementar ou quer que eu passe outra pergunta para você? O briefing, na verdade, ele é praticamente... Ele é vivo, né? Tá, legal. A gente consegue fazer algumas customizações de acordo com a necessidade do cliente. Então, às vezes, uma informação que a gente coloca no briefing pode servir para ele, mas não serve para você. Sim. Então, não faz sentido ele estar lá, né? Só ocupando espaço. Então, muitas vezes, a gente também tem essa percepção de conseguir, através do segmento do cliente, do que o cliente necessita, entender se faz sentido ou não determinados tipos de abordagens ou perguntas. Então, por isso que a gente fala que ele não é uma coisa engessada, né? Não existe uma base, como ele falou, né? Que a gente tem ali por core, mas não é um padrão fechado que fala assim, todo mundo tem que usar isso. Sim. Porque isso varia bastante de acordo com o cliente, na verdade, de acordo até com quem está prestando o serviço. Porque num briefing, por exemplo, de identidade visual, é completamente diferente de um briefing onde eu vou buscar a experiência do usuário. Tá. Né? Aí, então, determinadas questões, se você for trabalhar, não faz sentido. É isso que eu ia puxar. Porque você trabalha, assim, vamos dizer que a gente tem dois universos aqui bem interessantes, né? O Igor trabalha para pequena empresa e você tá lá com os grandões, tendo que fazer um briefing com milhares de pessoas, às vezes. Como é que é esse processo de um briefing gigantesco que você tem que atender 1 milhão de usuários, 2 milhões de usuários?
Dá um pouco dessa expertise, quase que não saía, vai ter um meme, vai pra gente. Então, a verdade é porque tem toda uma equipe por trás, Tá, né? sim. Então, geralmente aqui, quando a gente faz algum trabalho, eu também atuo muito como freelancer também por conta. Tá. Então, a diferença é que você é responsável por coletar essas informações, né? Então, você tem que buscar, você vai atrás do cliente, você começa a entender todo o processo. E quando a gente trabalha com empresas já de grande porte, isso já vem muita coisa para você meio que mastigado. Tá. Ainda que você precise fazer um refinamento, porque às vezes a pessoa ou as outras áreas elas não entendem tão bem o que você precisa para você conseguir fazer e tocar o seu trabalho. Então, muitas vezes chegava coisa para mim que eu olhava e falava assim, olha, gente, tá faltando tal informação, precisa voltar lá, buscar essa informação e trazer. Então, existe uma equipe por trás responsável por isso, né? Uma equipe que vai fazer todo o processo de abordagem comercial, outra parte que vai fazer o processo de pesquisa para entender como que são os clientes dessa empresa. E aí depois tem outra equipe que vai montar o escopo de tudo que foi coletado de informação para poder descer para a gente. Então, a gente tem uma participação, mas essa participação ela já não é tão ativa. Ela é uma participação mais reativa, onde chega para a gente dá aquela olhada por cima, vê se todas as informações que a gente precisa estão constando no documento ali, e o que não tiver, o que precisar de um ajuste, a gente retorna. Essa é a área de produto? Área ou não? de produto. 100%, Tanto né? produto quanto serviço, né? Que aí você recebe essas demandas e você tem que olhar como mercado e como olhar como empresa, né? Exato. Você tem que ser o político ali, né? É o olhar holístico, né? O cross ali que a gente fala, né? Então, você ter todas essas abordagens. Então, tem que olhar como é a empresa que você trabalha ali, que você está atuando, tem que olhar para o cliente, tem que olhar para o mercado. Então, você tem que estar atento a todas as variáveis ali para você conseguir obter o máximo de informação possível. Por isso que a gente brincou. Muitas vezes não chega briefing para a gente, só chega uma demanda. Ó, a gente está com uma urgência, precisa criar tal coisa porque o nosso concorrente criou. Tá, mas e aí, cadê o escopo? Não tem escopo, a gente precisa disso aí para lançar para ontem. Ah, eu adoro fazer isso. Eu imagino. E quando é um produto que não tem foto do produto? Putz, tem isso também? Tem isso também. Você tem que ir lá fazer um mockup 3D, sabe? Então... Não, isso aí eu nunca pra fiz. Ontem, né? Isso eu nunca fiz, sacanagem. Não, tem. Vamos saber tudo de ruim. Vamos bota fogo no parquinho. Cadê? O momento vai dar merda. Para. Tem empresas que eles lançam toda a parte de concepção de marketing e divulgação sem ainda ter o produto. O marketing está pronto, a chamada, como é que vai ser a abordagem, como que vai acontecer. Mas eu entendo o marketing. Eu vou defender minha área, vou defender minha galera. Se você esperar o produto ficar pronto para poder pensar na estratégia de lançamento, você está fadado ao produto quando estiver pronto, tá velho. Né? Então, o marketing tem que andar meio que junto, mas é pensando já que vai dar certo. Senão, a gente teve um episódio aqui da pessoa da Med Systems que ela conta isso. Eles têm 40 fornecedores no mundo que eles importam... como é o nome? O pessoal não tá aqui hoje. As máquinas dermatológicas do mundo inteiro. Então, eles vão lançando esses produtos antes de chegar. E eles vão testando muito o mercado para poder saber se aquilo vai ser aceito. Então, às vezes, eles não estão com o produto aqui ainda também e já estão testando o mercado para ver se vai haver aceitação, né? Mas eu quero falar sobre testes, então. Você está falando aí de aceitação. Teste AB funciona? Funciona. Acho que todo tipo de teste é válido, né? Diria que necessário até. Na minha área, na área dele, na sua, né? Você precisa fazer testes. E até... Por isso, tanto o design na parte gráfica, de identidade visual, na questão de UX e UI, a gente trabalha muito com prototipagem, né? Tá, porque legal. Você precisa ter ali alguma coisa para você testar antes de colocar a mão na massa, provar. É o famoso MVP? Não necessariamente. O MVP já é algo que está funcionando, mas com que dá para funcionar no momento. Tá, é o essa ideal, é a diferença. o máximo ideal do momento ali. Tá. Não quer dizer que seja o produto final, mas é o melhor que dá para ter agora funcionando. Viável, né? Exato. E o protótipo não? O protótipo, na verdade, é uma forma de você ilustrar tudo aquilo que foi conversado antes, com brainstorm, com briefing, né? Parte de pesquisa. Aí você coloca ali. Aí tem a prototipagem de baixa fidelidade, que é normalmente feito sem ajuda de software ou com ajuda de software. Que ela serve mais pra gente, na verdade, pra gente colocar a ideia
para fora mesmo Isso. do que para o usuário. Pro Para o usuário, geralmente, a gente utiliza mais o de média e alta fidelidade. Isso. Que é o quê? Vamos explicando Que é- tudo bem explicadinho. Tem o Figma, tem o Adobe XD, né? Que são os mais famosos aí. Que você faz lá o site pro cara entrar mesmo, é isso? Isso, aí você consegue colocar algumas iterações para ele testar. Tipo, É uma reprodução. Isso, Tá. Uma reprodução mais ou menos próximo do que vai ser o resultado final. Isso. E aí vocês podem decidir se vai mudar, é isso? Isso, exato. isso. Aí isso gera uma nova rodada de análise, de teste, de pesquisa, né? Para depois retornar e ver se vai ser aquilo, se vai alterar alguma coisa até chegar ali no protótipo final que depois vai para produção. Se o usuário aceitou bem, se Isso. teve algum problema, né? A gente costuma fazer isso em vários segmentos. Atualmente eu estou trabalhando com uma colega de trabalho aí, fazendo teste AB por questões de acessibilidade, né? Legal. Então, para a gente ter algumas abordagens em relação às cores que a gente está utilizando, principalmente para perfis daltônicos e Sim. perfis que têm, né, transtorno do espectro autista. Então, a gente As cores atrapalham? atrapalham. Eles têm muito problema com cores com muita luminosidade, né? Então, 60 mais também, por exemplo, que tem a questão de problema de vista cansada. Então, cores muito luminosas, com muita intensidade também acaba incomodando. Tô lascada aqui, né? Fui reprovada pelas minhas cores, desculpa, gente. Então aí a gente costuma fazer esses testes AB justamente para a gente conseguir chegar nesse meio termo aí entre todos os perfis, porque a gente não está fazendo algo ou só para um ou só para outro. A intenção é que seja inclusivo, que Exato. todos estejam contemplados. Então aí a gente faz esse teste AB para chegar no denominador comum que atenda todo mundo de igual modo. Mas não dá pra você fazer, tipo, a língua, inglês, português? Ah, não, tem um 60 a mais, tem um não sei o que. Você não dava pra fazer um filtro? Dá muito mais trabalho você ter esses filtros. Acho que não é ideal, porque a questão da usabilidade é justamente as coisas serem simples, né? Já está acessível ali. Sim. Né? Eu fiz uma certificação no Google recentemente e eles falam que sempre que eles vão lançar um produto novo, criar um produto novo, eles criam pensando no próximo 1 milhão de novos usuários, de pessoas que nunca usaram a internet. Caramba. Então, eles levam tudo isso em consideração justamente por isso, para você tentar incluir todas as categorias de pessoas possíveis, assim, né? Que seja usável, que seja usual para todos eles. Que ela consiga ter o propósito que aquele serviço, o aplicativo, enfim, oferece. Né? Resumindo, a nossa profissão, se a gente pode colocar como um tema para ela, é simplificar. Tá. O design ele tem o propósito de simplificar. Pegar coisas que são complexas, que não são muitas vezes compreendidas pela maioria das pessoas e tentar fazer com que aquilo seja o mais simples e o mais usual possível. E aí você testa com os usuários ali, Testa colocando com ao eles. vivo. E aí, eu tenho uma história que você não coloca um site grande no ar de vez, né? Aí como que você escolhe? Você vai colocar essa URL para 50% ver a antiga e 50% ver a nova. Como é que funciona essa distribuição, essa organização? Isso aí existem alguns programas, né? Que eles fazem esse tipo de divisão pra gente. Então, você consegue fazer monitoramento através dele, né? Então, ele separa ali o link e aí separa para um determinado tipo de público, você dispara esse link, para o outro público você dispara esse link. E ele faz um monitoramento tudo ali por mapa de calor, questão de clique, questão visual também, onde ele está utilizando o que a gente chama de view tracking, né? Então, para saber onde o ponto visual dele está sendo mais Isso é muito louco. atingido. Então, a partir daí, ele extrai um relatório, né? Esse relatório é extraído e aí a gente faz o comparativo para a gente conseguir mensurar, né? Através das métricas e dos mapas ali, qual que teve uma melhor aceitação e um melhor retorno por parte do usuário. Vocês já fizeram alguma coisa presencial com o usuário ou só tudo online? Que deve ser diferente, né? Da minha parte foi sempre online, mas tem empresas que tem estrutura e tal, recebem, né? Eles convidam... Os usuários, né? Recrutam usuários, né? Voluntários Isso é ou muito... não. A pessoa paga. Tem pesquisas que não, né? Depende. E fazem as testagens lá, né? Porque às vezes você também não pode mostrar produto, a pessoa tem que ir lá ver para ela não poder tirar nada dali, né? Nem copiar, enfim, tem essa questão. No meu caso, como claramente eu sou mais velho do que ele,
Eu não fiz somente online, né? Então a gente fazia muita coisa presencial mesmo, assim, da gente ter algumas coisas para mostrar. O teste AB era aquele negócio mesmo, de ter na tela, falar assim, olha aqui um ou outro, vai mexendo aí. Caramba! E a pessoa ir mexendo e testando, experimentando. E convenhamos, deve ser muito mais legal o presencial. É, mais legal. É mais legal. Eu vou fazer um case, vocês vão ficar com muita vergonha, depois eu falo. Mas por que é mais interessante o presencial, né? Isso também porque eu estudo muita coisa, assim, de áreas que você vai falar não tem nada a ver com design, mas eu acabo colocando tudo dentro do design. A minha caixinha de design é gigantesca. É tipo a maletinha do Gato Félix lá, entendeu? Gente, contaram uma história de usabilidade aqui que é você não ficar com vergonha. Imagina uma mulher que fez... Ela contou isso aqui no podcast, quando era o Debtubecast. Ela fez uma testagem com 10 mulheres sobre o uso de vibrador. E ela levou uma sexóloga para ensinar a usar. E as mulheres toparam. Olha que loucura de onde você chega na usabilidade de um produto. Você tem que ir em todos os aspectos. Seu aspecto físico, seu aspecto mental, seu aspecto... Eu fiquei assim na hora. Chama Lilith na empresa. Imagina, é muito louco, né? E a vantagem de você fazer o presencial é que você consegue, além de saber se o produto realmente está sendo bem aceito, você consegue entender o comportamento do usuário. Legal. Porque as expressões, a forma com que ele fala, o gestual, isso também diz muito. Legal. Porque muitas vezes o usuário, pelo fato dele estar sendo recrutado, ele acha que ele tem a obrigação de falar o que você espera que seja a verdade. Então, aí ele fala assim, ele chamou para poder eu aprovar o negócio. Então, às vezes a boca dele fala assim, não, tá ótimo. E a cara tá aqui, né? Entendeu? Uma boa merda isso aqui. Exato. Entendeu? Tá igual esse aqui. Né? Momento vai dar merda. Então, a vantagem de você ter o presencial é essa, que você consegue ter uma análise mais completa. O online, ele te restringe um pouco nesse aspecto. Ele torna mais dinâmico. E mais a capacidade também, né? Você tem muito mais... com muito mais usuários. Muito mais usuários. Então, tem as suas vantagens e desvantagens. O ideal, dentro desse universo, é você conseguir mesclar os dois. Os dois, né? Então, aí você tem uma assertividade maior. Aí você tem um segundo passo, falando de design básico e tal, você tem o segundo passo de decidir entrar na internet. Vamos fazer um site, vamos fazer uma landing page. O que é indicado aqui pra galera que tá começando? O Igor tava explicando lá na sua casa, né? Que a gente foi lá conhecer o Otto, o bebezinho. E você tava começando a explicar que a galera não sabe direito o que é landing page. Fala pro pessoal de casa. Eu tenho trabalhado aí 5 anos já, pegando firme nessa área. E eu vejo que muitas pessoas, elas acabam seguindo muito o que os gurus falam. Ai, meu Deus, socorro dos coach. Os gurus, os especialistas, né? O Will sorriu. Bom, vai dar merda falar isso também. Então, e aí fala, quero fazer uma landing page, né? Tá, mas aí o que você faz? Você tem um produto, você tem um serviço, né? Você tem uma empresa. A minha opinião, né, baseada na experiência, eu acho que muitas vezes a pessoa vem muito focado na conversão, né, no clique, em ter o acesso, mas não na experiência, se o cara vai ficar na página, se ele vai gostar de ficar na página. E outra coisa, se você tem um produto, pelo menos quando eu vou comprar alguma coisa, eu quero saber a procedência. Claro. Eu quero saber qual que é a empresa que está por trás daquilo, né? Então, eu vejo que as pessoas estão esquecendo muito da parte institucional quando vão fazer a questão online. Querem rápido, né? Muita preocupação só com venda, com marketing, com números, né? Mas eu acho que muitas pessoas, quando vão decidir ali comprar algo, principalmente algo que tem muita concorrência, né? Elas querem saber o background daquilo, né? Eu quero os reviews, meu bem. Vou atrás de todos os reviews possíveis. Não é só porque você vai colocar lá os comentáriozinhos lá de pessoas que podem ser, inclusive, fraudados, que tá valendo, né? Então, você quer saber a instituição. Então, eu vejo que as pessoas estão focando muito em landing page, né? Que é uma página focada mesmo para direcionar, vindo de uma rede social, vindo de um anúncio, de uma campanha, né? Ou um lançamento de um produto, um lançamento de um serviço, né? Mas está esquecendo ali do institucional, que explica quem está lançando aquilo. Quem somos nós, de onde né? saiu aquela ideia, quem são, né? A idoneidade, enfim. Eu acho que tá havendo muito isso, né? E é muito por causa dessa questão de resultado, de número, né? As pessoas vão criar as coisas e já querem pensar no número. Igual eu te falei do botão do WhatsApp. Eles não querem pensar em como vai ser a experiência dentro do site. Eles querem saber como vai ser o contato ali, se a pessoa vai clicar rápido, se não vai. Tem muita gente, você já deve ter entrado em algum site que você entra, tem um pop-up. Nossa, eu odeio. Formulário, blá, blá, blá. Aí você fecha o pop-up, aí você navega, tá? Você vai mudar de página no seu site, outro pop-up. Tipo, querem te forçar a preencher e colocar teu e-mail, né?
Eu não compro coisas Nem. que nem contrato, nem compro coisas assim. Né? Eu sei que tem muitas pessoas que fazem, que compram. Conseguem. O Henrique se cadastra em tudo. Porque senão não fariam e né, não funcionaria. Mas eu vejo que isso está destruindo um pouco a experiência das pessoas na internet, né? Tá ficando muito robotizado tudo isso. Eu acho que ele deve sofrer mais Bora, do Will. que eu. Chora aqui pra mim. Me conta essa. Como experiência, isso aí é péssimo, cara. Isso aí é péssimo. Porque quebra, né? Tem um conceito que a gente chama de quebra de experiência. Tá. Porque muitas vezes você tá ali totalmente absorvido pelo conteúdo que você tá consumindo ou por aquilo que você tá procurando. E de repente, do nada, aparece uma caixa, né, com um monte de campo para você preencher e toda hora você tem que ficar fechando. Isso quando possibilitam fechar, que tem uns que eles são mais espertos, eles travam, colocam um X não sei aonde, você fica procurando na tela igual inteira. o joguinho, né? Cadê o X, né? Fica procurando na tela inteira lá para poder fechar e o conteúdo lá e você... acabo saindo, né? Sim. Então, isso na questão de usabilidade conta muito, né? Como ele falou, a diferença muito em relação a essas questões é entre o clique, que é o tráfego, né, que você gera ali para poder clicar e saber quantas pessoas clicaram, mas não necessariamente quanto houve de engajamento, né? E as empresas elas estão indo por esse caminho de clique e esquecendo de engajamento. E o engajamento é que de fato gera para você ganho, gera para você retorno. Sim. Né? Que é o dentro do próprio lead que a gente fala que são os leads quentes. Os leads quentes são as pessoas que estão engajando, que elas permanecem procurando informação, interagindo e tal. E os frios são aqueles que a galera clicou, olhou e saiu. Nossa, e que já mandou mensagem no WhatsApp, já perdeu meu tempo. Pois é. Menino, é uma galera que entra, que não sabe nem o que quer. E é um saco também. Esse botão aí também muito fácil. Exato. Ele é bom e ruim, viu? Esse Porque negócio. você põe o botão lá, a pessoa fala, eu vou clicar aqui e já vou sair perguntando tudo. Principalmente quando você não tem o site, né? A parte institucional pra pessoa. E aí demora pra responder a frustração. Então, acho que as pessoas às vezes acabam querendo economizar, querendo acelerar as coisas, mas acabam atropelando umas etapas que lá na frente vai prejudicar o rendimento, os resultados. Né? Porque querendo ou não, por mais que a tecnologia avance, seja criado em todos os campos alternativas, né, tanto no design quanto no marketing, etc., a gente sempre vai ter aquela necessidade do humano. Não tem para onde correr. Sim. Entendeu? Então, quando você tenta automatizar tudo, você está partindo para uma radicalização que é extremamente perigosa pro valor da sua empresa. Porque a gente, na verdade, a gente quer sempre ter um mínimo de interação humana. Sim. Porque muitas vezes é isso que vai resolver e é isso que a gente está procurando. Lá no Samachê, querem que eu vá no caixa sozinho. Eu falo, não, eu quero ir conversar com o moço do caixa para passar minha compra. Mas é isso, eu gosto de interação humana. É lógico, você tem que entender todos os perfis. Tem gente que é mais rapidinho. Eu gosto de ir no caixa automático. Eu gostei da autonomia. Mas volta nesse exemplo dos caixas, não sei o que, tanto de coisa que aparece. Eu fiquei com tanta raiva, porque agora você tem que aceitar os cookies, né? Você tem que aceitar de todos os sites. Eu aceitei um cookie lá da Casas Bahia, eu não entro naquele site. Nunca. A Karen me fez entrar naquele site. Menino, mas não ficou quase um mês ele me dando pop-up e eu bloqueando. Eu tive que descadastrar todos os pop-ups do meu Chrome por causa da banana da Casas Bahia me mandando um monte de pop-up. E assim, você fala, o cara entra e aí você fica odiar a marca. Porque não só me fez aceitar um cookie que tinham colocado coisas ocultadas, que não era só o cookie, que ele colocou como notificação, como ele desconfigurou meu Chrome, velho. Isso é um absurdo, assim, absurdo. Só que eu aceitei. É uma notificação que eles colocam de poder pelo amor de te Deus. enviar a notificação. Você aceitou aquilo ali, aí ele vai te mandar pop-up no cantinho lá toda hora. Não, eu tirei do... Sério, eu entrei no Chrome, desativei... Não, tive que mexer, mas foi um trabalho. E aí me deu uma raiva. Isso porque você sabe fazer, né? Isso, exato. Imagina a galera que não sabe. Imagina quem não sabe, né? Vocês não fazem isso, né? Não, na verdade a gente Fala pensa... que sim, que foi você. A gente pensa em ações para não necessitar fazer isso, né? Porque essa questão de aceitação do cookie, ela é uma questão de lei. É uma questão legal, né? É uma questão de lei. Sim, Só que tem muita empresa que tá agindo na esperteza, o famoso jeitinho brasileiro para tudo, que tá colocando um monte de coisa a mais do que o cookie, né? Que não tem nada a ver. Entendeu? E aí acaba gerando esses tipos de transtorno aí pros clientes. Vamos parar de chorar e vamos falar de inteligência artificial? Tá chegando com tudo, Will? Me conta. Eu não sei se a gente vai parar de chorar, porque
Vamos começar a chorar de novo. O que teve de designer chorando por... Mas já... Nossa, parte já adianto. Toca aqui, obrigado. Mas o Canva já tinha chegado aí pra vocês chorarem, né? Já tinha coisa aí pra... Até que não. Eu não tenho raiva do Canva. Eu acho que ele é Cuidado com o seu microfone aí, que você tá fazendo assim, ó. Gabriel, chama a atenção do convidado. Sorry. Não, então, eu acho que o Canva é ótimo, principalmente para quem não é designer. Sim, né? eu não sei mexer nem no Canva. Não tem dinheiro, às vezes, para pagar, não tem para investir agora, mas é uma ferramenta que dá para você se virar, né? Vira para você, assim, bem bonitinho. Isso, tá bom. Dá para você se virar, vai. A gente tem utilizado aí vários recursos de inteligência artificial para praticamente todas as vertentes do design. Né? Então, a gente tem... inteligências artificiais segmentadas. Tá. Inteligências artificiais que elas são geradoras de imagem, essa foi a mais polêmica, porque... A Midway, né? Os designers acabaram entendendo como se, eles estão... Além de tirar da gente o processo criativo, porque essas inteligências artificiais, principalmente quando a gente fala de inteligência generativa, que é o caso do ChatGPT, eles trabalham com conteúdo já existente. Eles precisam que esse conteúdo exista para poder, a partir daí, eles consumirem e gerarem novas informações. E a questão das imagens é a mesma coisa. Ela busca de imagem já existente, compila alguma informação daquela imagem, aprende com ela e faz... Não paga nada para ninguém, usa aquele pedaço que ela quer e acabou. Exato. Então, isso estava gerando muito problema. Só que aí a galera acabou confundindo essas questões que são questões éticas e legais, que... é o maior problema da inteligência artificial no mundo. A legislação não consegue acompanhar a evolução tecnológica, então por isso que muitas coisas acabam barrando, né? E acabaram confundindo essas questões legais com questões criativas de profissão. Tipo, vai acabar com o meu emprego, eu faço design, agora não vão mais consumir o meu serviço, não sei o quê. E aí começou o que a gente falou da choradeira. Só que, na verdade, não é bem assim. Na verdade, ela é uma ferramenta que ela deve e tem condição de ser utilizada como sua aliada. Seu suporte. No dia a dia. Sim, né? sim. Então, aí a gente tem inteligências artificiais que geram imagens, inteligências artificiais que escrevem textos para você, redação, além do ChatGPT, focado somente em writing mesmo, para criar conversas, Copies interação também. de conversas, copies. A gente tem inteligência artificial que faz animação e edição de vídeos. Qual que é essa? A Runway. Runway é uma inteligência artificial que ela faz a partir de prompt, você determina ali, escreve bonitinho o que você quer, ou de vídeos e animações que você consegue fazer o upload nela. A partir do que você determinar, ela fazer algumas animações, algumas edições básicas. A gente tem inteligências artificiais que criam podcasts. Então, você dá todo o roteiro, todo o script, escolhe a voz que vai narrar, ele narra para você ali tudo certinho. Então, assim, a gente tem inteligência artificial para todo tipo de segmento. Sim, tem. Então, é uma questão muito mais de você se adaptar, saber aquilo que você precisa e saber como utilizar eticamente. Então, o maior problema dessas novas tecnologias tem sido muito mais as questões éticas e legais do que ela em si, né, como problema. Então, a gente tem muita coisa que está evoluindo muito rápido, está vindo muita coisa, e aí a gente precisa, de alguma forma, tentar acompanhar isso e, na verdade, educar as pessoas a como utilizarem isso de uma maneira mais adequada. Sabe? E como é que vocês estão usando no dia a dia, vocês? Eu uso muito para fazer copy, né? Textos. Copy é importante, gente. Para que pensar? O copy realmente... Você perde um tempo. Às vezes até a questão de te dar um norte. Pensando em conteúdo, foi o ChatGPT, tá? Mas eu tenho usado muito em questão do design no Photoshop, cara. Porque às vezes a pessoa manda uma foto, isso é muito comum. Você manda uma foto sua, né? Aí ou vem com o ombro cortado, ou a foto completa, né? Tá aqui e tal. Aí você manda a inteligência artificial do Photoshop lá completar, cara. É um serviço que você demoraria horas, talvez dias para fazer bem feito. Ele faz em segundos e te dá opções para você ver o que fica melhor. Que legal. Então, como é que eu vou falar mal do negócio desse? Ajuda meu trabalho. Que acelera, né? Acelera. O trabalho que você demoraria um mês para fazer, você consegue fazer 15 uma pessoa nele. autônoma que não tem um background por trás, não tem uma equipe. Mesmo se tivesse, né? O custo, né? Então, é hora. Assim, se tá ali e vai te auxiliar, não vejo por que não ter. E assim, as pessoas falam, vai tirar meu emprego, vai tirar... Não vai, cara. Acho que você pode se especializar
Você pode focar em algo, se especializar, que não vai ter como a inteligência te substituir. Eu não vejo como ele substituir 100%. Pelo contrário, né? Ela acaba gerando novos empregos, né? Então, hoje a gente tem ali uma vertente da parte mais técnica, que são os engenheiros de prompt, que até então não existia. Não. Ficava extremamente restrito somente ao pessoal que codava por trás ali e acabou. Hoje não, hoje você tem todo um conceito, toda uma estrutura, todo um trabalho para construção, entender como funciona o mecanismo, regras, etc e tal, que você pode utilizar ao seu favor. Então, assim, à medida com que isso vai evoluindo, óbvio, algumas profissões vão ficando obsoletas, né? Como sempre foi, né? As coisas mudam, né? Tudo evolui, né? Mas vão gerando novas. E aí a questão é, você vai ficar estagnado ou você vai partir para essa nova? Aí não é culpa da inteligência artificial, aí é uma culpa sua, se você vai permanecer na sua zona de conforto ou não, entendeu? É estudar, né? Tem que se atualizar. É que nem a claquete no começo, né? A gente não... Até a gente descobrir que tinha inteligência artificial, a gente tinha que gravar no quente. Hoje a gente pode gravar no friozinho, ainda mais que eu tô gripada, né? Que delícia. Mas a gente tem essa inteligência. A gente usa também essa que você falou. Às vezes a gente grava na horizontal com um pedaço de croma, que a gente tem um croma aqui em cima. E depois a gente manda o croma expandir para poder usar mais lugar de inserção. Tá mão na roda. Mas, nossa senhora! Aí o editor Felipe ensinou pro resto da equipe e todo mundo já usa isso que é legal, como... você não cria dependência e centralização em uma única pessoa. Isso. E ele repassa, ele ensina, ele adora aprender. Então tem gente que é a mais curiosa mesmo de aprender. E aí os outros vão lá e falam, e aí, como é que faz isso? Me ajuda. Então eu acho que é uma retroalimentação ali das pessoas que estão testando, né? Que estão fazendo e ver que não é o concorrente. E assim, esse aqui, o Helder, esse cara aqui, ó, faz minhas caricaturas todas. Cadê? Até vou botar na tela, todas. Tudo que você vê meu tem coisa do Helder. Ninguém vai substituir o Helder. Ninguém vai. Ele vai usar a inteligência artificial para fazer os cenários. Porque ele quer fazer o quê? Isso aqui. Meus clientes contratam ele, que é uma coisa que eu acho que o cara achou o nicho dele. Né? Ele é um artista, né? Acho que tem isso também. Mesmo né? com as IAs, tem a questão de autoria. Sim. Né? Tem a questão de personificação. Por mais que você construa uma copy, ele não vai te dar uma copy 100%. Não. Você vai precisar fazer toda uma revisão de texto para saber se de fato atendeu às suas expectativas. E o que não atendeu, você vai colocar o teu... Perfeito. O teu toque ali, entendeu? A tua personalidade ali. Então, ele só te dá uma ideia, uma base, um fundamento. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente cai dentro desse aspecto de bloqueio criativo. E Nossa, a inteligência artificial auxilia muito nesse quesito. Eu, por exemplo, na minha profissão mais focada em experiência, ela é uma mão na roda para gerar script de pesquisa. Em vez de eu ficar perdendo tempo ali pensando quais das 10 perguntas eu vou fazer para o usuário, eu dou o cenário, o perfil do usuário e falo assim, ó, cria para mim 10 perguntas de acordo com esse cenário, a necessidade e esse produto. E ela dá. Óbvio, ela dá, eu vou olhar, vou Você vai escolher, ninguém vai pegar, copiar e colar, né, gente? Não pode, né? Também a galera é meio preguiçosa, né? É que nem o pessoal que edita no CapCut não consegue tirar a telinha final, que é só deletar, né? Você fala, meu irmão, era só tirar aquilo ali 2 segundos e mandar renderizar. Mas cada um de um jeito de trabalhar, né? A gente não tem como... Temos profissionais e profissionais. Né? Vocês são ilustradores de mão? Vocês sabem desenhar bonito? Eu brinco, mas é uma coisa que eu queria me especializar, mas meio que por hobby mesmo, né? Sim, lógico. Queria saber, porque... Queria saber desenhar bem, fazer umas ilustrações. Você não tem uma reta assim? Você consegue fazer uma estrela? Não, consigo. O básico consigo. Eu tenho uma mesinha digitalizadora lá, eu brinco um pouco, legal. Né? Eu comecei como ilustrador. Você falou, por isso que eu quis puxar isso. Mas você ilustrava à mão ou já no computador? À mão. O que você pintava? Desenhava, né? Não ilustrava. Então, meu forte mesmo sempre foi mais cartoon e caricatura. Então tipo esse. Não tipo esse, mas não esse. Tipo esse, mas... Esse aqui já sou eu, com óculos, com um cachorro mais velha. Eu já pedi pra ele colocar ruga. Já tenho tantos anos que ele faz minhas caricaturas, eu já falei pra ele, me bota ruga. Engraçado que ele vai evoluindo minhas caricaturas com ele. Então, eu comecei assim, né? Então, fiz também pintura digital, né? Legal. Então, inclusive é uma área que é muito requisitada, ilustradores, cara. Porque... Hoje todo mundo quer fazer algo diferente, né? Principalmente design de embalagens, né? Você quer colocar um negócio diferentão. Normalmente você vai precisar de um ilustrador para fazer uma coisa autoral, né? Sim. Você vai nos bancos de imagem, tem diversas ilustrações, mas são todos genéricos, né? Sim. Então você quer algo personalizado para sua marca, para a campanha que você vai fazer, sem dúvida Eu adoro. De um ilustrador. Até para sites, né? A gente tem uma vertente ali dentro do conceito que a gente chama de UI, né? User Interface, que é o cara que faz todo o protótipo, como a gente falou lá no começo e tal. E tem uma vertente que foi uma sacada bem legal,
que pegou justamente os caras que são mais artísticos, que viajam mais, e trouxeram para essa área o conceito de ilustração. Tanto que você pode perceber que todos os sites de eventos musicais, tipo Lollapalooza, é um negócio muito viajado. Legal, Sites, portais de legal. inovação, tudo muito viajado, porque é essa nova vertente aí que chama UI Artist, que é o artista de interface do usuário. Então ele cria sites com identidades e coisas muito focadas na ilustração, na interação mesmo. É o 3D mesmo, né? Tá cada vez mais comum você ver objetos 3D dentro do site. Sim. Era uma coisa impensável, né, pouco tempo atrás, até por questão de desempenho, né? E hoje é tudo feito com JavaScript, enfim. Mais fácil, né? Porque o After é o desespero ainda do povo, né? Assim, mas tem aquela animação que é Lori Movies, né? Que fala. Que ela é um pouco mais leve, né? Pra você usar. Não sei, falei do After porque é o Felipe que fala, o tipo Gabriel tá aprendendo, é o máximo que eu sei. Aquelas animações de aplicativo, que telinha que fica esperando e tal. Tá. Então, aquilo é feito no After Effects. Caramba. Gente, a gente vai precisar terminar. Já demos 40 minutos. Eu vou ficar 3 horas aqui conversando com vocês para poder saber todos os rolês. Mas agora eu quero que vocês falem ali um pouco da empresa de vocês, arrobas e, enfim, um minutinho para cada para a gente ir para o final. Igor, você começa então? Estamos lá de cá? Fala olhando pra câmera. Bom, então bora o corte. Eu sou um Eugência no momento, né? Eugência, eu estúdio. E eu trabalhei com construção de marcas, web design, enfim, se você precisa de um auxílio nessa parte, até por tudo que a gente conversou aqui, acho que deu para entender um pouco da necessidade, né? Então, sigam lá, chama-se Art13 e o arroba é art13.design. Obrigado. No meu caso aqui eu sou o oposto dele em relação a isso. Não sou muito de rede social, então minhas redes sociais vocês não vão encontrar nenhum arroba de fato. Uso somente o LinkedIn, aí no LinkedIn vocês podem procurar lá como William de Almeida lá, vocês vão encontrar fatalmente. E eu tô aqui representando, na verdade, a EBAC, né, que é uma EduTech, e aí ela trabalha justamente com esse conceito aí de fornecer para os alunos um diferencial em relação ao ensino. Legal. Né? Tanto na parte artística, criativa, quanto tecnológica. Muito bom. Então, eu sou professor e tutor lá. Então, eles trabalham dentro desse aspecto mais focado no que a gente falou antes do humano. Né? Legal. Então, porque o que acabou acontecendo com essa questão da pandemia, né? As instituições de ensino pegaram todo o conteúdo, jogaram numa plataforma online e falou para o aluno, tá aí gravado, se vira. Assista, né? Se vira. A EBAC, ela tem uma metodologia completamente diferente. Ela tem as aulas gravadas, o conteúdo gravado, mas fornece para o aluno, né, uma condição de interação com pessoas reais, profissionais de mercado, para auxiliar nas dúvidas, para auxiliar ali no decorrer das tarefas e dos exercícios, e aí esse acaba sendo o meu papel lá, além de dar aula, fazer alguns webinars. Então, tem muita coisa de interação para que esse contato do aluno, né, mais próximo do mercado e com o humano, de fato, venha auxiliá-lo nesse processo de aprendizado. Né? Então, aqui eu estou representando aqui a EBAC e agradecendo. Então, a gente pode botar o arroba da EBAC. Qual é o arroba da EBAC? É arroba EBAC. Então fala, é arroba EBAC. Arroba EBAC, então. Já que eu não tenho o meu, então busca aí pelo da Mas EBAC. eu vou te falar que muitas pessoas que vêm aqui, elas não botam o pessoal. Muita gente coloca o da empresa que ela representa. Isso é muito comum. Esse negócio de todo mundo ter rede social, o Igor não deu dele, ele deu do Art3, que é da empresa. Então isso é muito comum. Não se sintam peixinho fora d'água, porque obrigado. Muito comum as pessoas não darem seus arrobas, tá? Obrigado. Gente, incrível. Acho que foi uma super aula. A gente tem que fazer um number 2 pra gente evoluir um pouco mais. Eu gostei bastante. A gente foi um pouquinho em cada história. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Imagina, que Obrigada. Posso só mandar um beijo, senão vou me bater. Pode. Então, um beijo pra minha esposa Thaís e pro meu filhinho Otto. Que lindo. Um beijo, Henrique. Mentira. Gente, esse foi mais um Pensando em Conteúdo. Toda quinta-feira, agora mudamos, era quarta, agora é quinta, porque a agenda de edição tá difícil aqui, mas toda quinta-feira, às 9h30 da noite, um episódio novo pra você no Spotify e no YouTube. Eu indico pra você assistir onde você for premium, que daí não tem propaganda. Né? Se você for Spotify, também tá em vídeo lá, então tá tudo tranquilo. Vamos nos nossos arrobas? Thalita Lombardi, Workstars Studio, Workstars BR, Pensando em Conteúdo e o Pode Tudo. Um beijo, um queijo, até a próxima semana. Tchau, tchau. Vamos lá no meio. Valeu.